primeira coisa que eu indico para vocês é a observação de pensamentos. Porque quando a gente fala de crenças, se a gente fosse falar um local que elas se instalam, né? Elas se instalam no nosso corpo mental, na nossa mente. E eu falo também, além desse exemplo da lente, eu gosto de dizer que elas funcionam como programas, como aplicativos. Então imaginem que a nossa mente, ela é um grande computador e os nossos pensamentos e as nossas crenças são aplicativos que estão rodando ali. Então, a gente precisa hackear esse sistema. A gente precisa olhar para esses aplicativos que estão rodando, né, nesse nosso grande HD, nesse nosso grande computador, e desinstalar esses aplicativos e instalar novos aplicativos. Então, essa primeira forma é realmente observação de pensamentos, tá? Então, isso vai exigir para você autoobservação diária, que é algo que é imprescindível no processo de autoconhecimento. Experimente, dia após dia, você começar a instigar esse olhar observador de si mesmo. Então, e para isso a gente precisa de presença, gente, tá? Que eu sei que às vezes é uma coisa que tá difícil nos últimos tempos a gente estar em presença, mas a gente precisa de presença para observar os nossos pensamentos. Então, abri os olhos, comecei o meu dia. Eu já começo a observar o que está chegando no meu campo, no meu corpo mental. O que está chegando? O que eu estou pensando agora? O que eu estou pensando agora? Se pergunta sempre isso. O que eu estou pensando? O que eu estou pensando? O que eu estou pensando agora? E identifique esses pensamentos que você tem ao longo do seu dia e anote. Então tenha um caderninho, tenha uma folha que você consiga anotar esses pensamentos. Tá? E você vai ver que normalmente existe um padrão. Se você se propor a fazer isso mais do que um dia, então ao longo de uma semana, seria maravilhoso se ao longo de um mês, ao longo de 3 meses, seria ainda mais maravilhoso. Mas você consegue identificar padrões de pensamentos, que são pensamentos que são dominantes, eles se repetem ao longo dos dias. Quando você consegue identificar esses padrões, você consegue chegar em crenças, tá? Em crenças que são limitantes ou crenças expansivas. Afinal, a gente não tem só crença limitante, né?